Hoje nós temos a grata presença do presidente da Anafisco, Cássio Vieira, que vai apresentar e falar um pouco aqui do projeto Simplifica Já, que tem como diferencial uma proposta que vai ser, não sei se está sendo levada ao Congresso Nacional, e ela é um pouco diferenciada das demais, porque ela reúne, na concepção desse projeto, técnicos, especialistas que têm no seu dia a dia de trabalho a dificuldade de gerir a complexidade da cadeia tributária no Brasil. E esse projeto, ele é diferenciado porque reúne uma série de atores, né, na concepção do mesmo, além desses especialistas, uma série de parceiros que também, entidades, organizações que estão envolvidas com a concepção e a levar à frente a aprovação desse projeto. E é benéfico porque, teoricamente, ele pode gerar novas ofertas de trabalhos e simplificar muito o dia a dia de empresas e dos empreendedores. Cássio, mais uma vez eu lhe agradeço a presença nessa oportunidade. E, inicialmente, eu gostaria que você explicasse para a gente a concepção do projeto Simplifica Já, e considerando que nós temos aqui inúmeros empreendedores, pequenas empresas e gestores que têm uma dificuldade imensa de trabalhar com a administração dessa cadeia tributária no Brasil. Muito obrigada. Fique à vontade, por favor. Ana Lúcia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e tendo essa possibilidade de nos comunicar aqui com todos os seus espectadores, seus seguidores. E vamos lá, o que é o Simplifica Já? O Simplifica Já, ele nasceu de uma preocupação da nossa entidade, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos dos Municípios e Distrito Federal, com relação à complexidade que nós temos hoje no sistema tributário. O sistema tributário nacional, ele é formado por cerca de até 6 mil, quase 6 mil impostos que incidem sobre o consumo. E por que eu digo 6 mil? Porque a incidência tributária, quando ela se aplica sobre consumo, ela visa primordialmente faturamento. Nesse aspecto, nós temos incidindo sobre o consumo contribuições de âmbito federal, como a PIS/COFINS, temos ainda um imposto seletivo, que deveria ser um imposto extrafiscal, que é o IPI, só na legislação tributária federal desses 3 impostos, esses 3 tributos, aliás, já tem uma enorme parafernália de diversidade de regimes tributários, de regras, e abaixo disso, a coisa vai se complicando ainda mais. No âmbito estadual, nós temos 27 legislações estaduais de ICMS. Então, muitas vezes, essas legislações são conflitantes e levam o nosso contribuinte, o nosso empresário, o nosso empreendedor a uma loucura quando ele é defrontado com toda essa complexidade, com esse conflito de normas que existe em nosso sistema. Agora, para piorar ainda mais, nós temos quase 6 mil municípios, 5.700 municípios, em que cada um deles tem autonomia para legislar a respeito da tributação sobre o consumo no âmbito dos serviços. Aliado com tudo isso, os estados, eles entram frequentemente em questões de guerra fiscal. Por quê? Porque, como a tributação no ICMS ela é predominantemente na origem, então, quando você faz uma operação interestadual, via de regra, no meio da cadeia, o recurso da Receita fica na origem, isso fomenta a guerra fiscal, que é uma série de benefícios indevidos que faz com que o nosso sistema tributário interfira
na eficiência econômica, fazendo com que o empresário, muitas vezes, não procure colocar a sua empresa no local onde ela seria mais eficiente, em termos econômicos, mas sim aonde ele tem maiores benefícios fiscais. Mas isso gera situações extremamente complexas, como indústrias indo para locais onde não há infraestrutura para a indústria e ali deixando o produto muito mais ineficiente em termos de produção, apenas por causa dessa guerra de tributos. Mas a complexidade maior, ela se faz na medida em que o empresário, ele tem, imagine só, um empresário que vende serviços e mercadorias para o Brasil inteiro. Ele não tem como acompanhar 6.000 legislações, 6.000 alíquotas para o produto dele, e isso daí se complica mais se ele vender mais de um produto ou mais de um serviço, que às vezes pode ter mais alíquotas em diversos locais. Agora, o que nós vemos na prática é que, desde a instituição da nossa Constituição Federal, até os dias de hoje, nós estamos falando em melhorar a eficiência do nosso sistema tributário. Isso daí não está sendo conseguido porque há diversos conflitos de interesse. E é aí que eu respondo o que é o Simplificar Já. O Simplificar Já vem para propor uma mega simplificação no nosso sistema tributário, fazendo com que toda essa parafernália de legislação, de inúmeras notas fiscais, milhares de notas fiscais, milhares de cadastros, milhares de obrigações acessórias que o contribuinte é incapaz de acompanhar todas essas mudanças legislativas que interferem nesses instrumentos, acaba com tudo isso, mas acaba de uma forma racional e acaba também de uma forma da forma mais rápida possível. Considerando os conflitos que existem entre os diversos agentes, a nossa proposta vem propiciar essas melhorias sem que setores específicos da economia, como, por exemplo, o setor de serviços, ou entes federados que dependem de arrecadação, como, por exemplo, os municípios, saiam perdendo. A gente tem que fazer essa modificação, não há nenhuma dúvida, é necessário, ainda mais agora que estamos entrando nessa crise da Covid, alguns falam de um PIB negativo de -9%, outros mais otimistas falam de um PIB negativo de -5%, mas é incontestável, porque nós vamos sair mais pobres, com muito desemprego, talvez o recorde absoluto de desemprego da nossa história, e não é possível mais o empresário se defrontar hoje com mais uma promessa de simplificação do sistema. A gente tem que buscar os consensos possíveis e, dentro desse consenso possível, a gente leva essa proposta que é o Simplificar Já. Ninguém sai perdendo, todos ganham. É isso que diferencia a proposta do Simplificar Já com relação às demais propostas na nossa concepção, na nossa visão. É isso que diferencia a nossa proposta das outras. Nas demais propostas, alguém sai perdendo. E qual o patamar que está o projeto, né? Ele já está finalizado, ele já foi à frente, foi apresentado ao Legislativo, ao Senado? Como está esse processo? Não, Lúcia, a gente foi construindo o Simplificar Já ao longo de bastante tempo. Faz anos que nós discutimos a reforma tributária, melhorias do sistema tributário, e fomos agregando entidades que tinham interesse em discutir com a Anafisco. Veio a primeira apoiadora, foi a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, veio em seguida a Associação das Secretarias de Finanças do Estado de São Paulo,
veio Sescom, veio a União de Vereadores do Brasil, veio uma série de atores, estão mais recentemente, o pessoal de serviço também está nos apoiando, do setor de serviços, estamos apresentando para diversos agentes econômicos, agentes políticos, estamos conversando com senadores, todas as vezes que nós apresentamos nos nossos webinars, e hoje, em função da Covid, temos que fazer isso via webinar, para os vereadores, para os deputados, para os senadores, e eles se defrontam com a simplificação que nós apresentamos e com a ausência de conflito que existe na nossa proposta frente às demais propostas, eles se espantam. E a primeira coisa que eles falam é muito bom, é quase óbvio, por que nós não estamos fazendo isso? Existe uma série de propostas hoje no Congresso Nacional que elas estão, de certa forma, com os princípios do Simplificar Já. O Simplificar Já, ele tem uma proposta, ela está escrita, ela já está totalmente constituída com o apoio de seus patrocinadores, e ela agora está sendo levada aos parlamentares para ouvir a viabilidade dela como uma proposta efetiva de substituição, seja a PEC 45, seja a PEC 110, que tem qualidades, mas que mantém essas ressalvas que eu estou falando aqui. Alguns setores econômicos perdem, alguns entes federados perdem. E quando nós fazemos isso com esses deputados, com esses senadores, com os parlamentares, nós vemos que chegou a hora da gente apresentar formalmente essa proposta. Você conseguiria me passar a proporção de benefício que o empreendedor, né, e grau de ampliação de oferta de espaço de trabalho, a aprovação de um projeto como Simplifica Já poderia gerar para o país? Ana Lúcia, só para a gente ter noção do que estamos falando, hoje, o tributo que mais causa dificuldade para o empresário é o ICMS. Isso não sou eu quem estou falando, isso é uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria do ano passado. Falou que o ICMS, ele exige do empresário nacional mais de 1.500 horas de dedicação ao ano só para que o empresário cumpra com as suas obrigações, com as suas formalidades. Para se comparar, nós temos países que estão com amplo grau de desenvolvimento, onde esse custo de horas, essa quantidade de horas que é dedicada à conformidade da legislação tributária, ela gira em torno de 200 horas. Então, só por aí, você tem uma noção de como o nosso sistema é complexo e como que nós poderíamos simplificá-lo, como que a proposta Simplificar Já, ela vem realmente para beneficiar o empresário nesse aspecto, de trazendo mais segurança jurídica e menos custos com a administração tributária. Mas não é só isso. O empresário, ele vive realmente um tormento na hora de vir para o Brasil e se instalar aqui, quando ele pensa, como é possível um país com 6.000 impostos sobre o consumo? Então, temos que trazer essas empresas para fomentar o emprego aqui. Nesse aspecto, além de nós estarmos viabilizando o investimento de novas indústrias, ou mesmo o investimento das indústrias atuais, das empresas aqui no Brasil, nós temos também considerar que quando o Simplificar Já, ele não faz com que, por exemplo, o setor de serviços, que é o setor que mais perderia no caso da aprovação da PEC 45, que é uma outra proposta de reforma tributária, porque ele teria um crescimento da sua carga tributária fenomenal, passando
de 9% a talvez cerca de 25% na tributação sobre consumo, se você pensar que esse setor que vai ser o mais afetado com o aumento de carga tributária, no caso de uma PEC do tipo da PEC 45, ele é justamente o setor que mais emprega no Brasil, segundo a última pesquisa ela falou que cerca de 62% dos empregos aqui no Brasil estão no setor de serviços. Então, você tem uma noção, nós estamos entrando talvez na maior crise de desemprego do país e, ao mesmo tempo, está se debatendo hoje no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária que aumenta a carga do setor que mais emprega no país. Então, me parece incoerente. Aliado a tudo isso, as outras propostas, elas propõem prazos de transição de até 10 anos, até a simplificação do sistema. E, durante esse prazo, ela imporia aos contribuintes mais um imposto, quer dizer, manteria-se todos os 6.000 impostos que já existem hoje e colocaria mais um imposto, que seria o IBS nacional. Quando você pensa nisso, que durante os próximos 10 anos não vai haver nenhuma simplificação no sistema tributário e ainda vai ser incluído mais um imposto a ser objeto de controle por parte do empresário, você vê que a nossa proposta ela é a mais factível, porque ela não faz com que ninguém perca, não posterga os benefícios que o empresário, que é aquele empreendedor que vai gerar emprego, tem a expectativa de oferir, e vai fazer com que a gente saia mais rápido dessa mega crise de desemprego que o Brasil está enfrentando. Então, com relação, dentro desse paradigma que você me passa, isso só tende a beneficiar cada vez mais o empreendedorismo, né? Porque eu não vejo outra saída, inclusive com vários relatos de especialistas da economia, economistas que têm colocado que o caminho para o Brasil tem que ser o fomento e a facilitação e a desburocratização, inclusive, que fomente o empreendedorismo no Brasil. Agora, com essa realidade que você me passou, fica inviável isso, é extremamente temerável. Eu gostaria também que você concluísse, né, e deixasse sua mensagem final com relação à viabilidade desse projeto em relação às propostas, porque o Brasil ele não tem condições de um aumento de carga tributária de forma alguma. O mercado não suporta mais isso, não. Ana Lúcia, para ser bem preciso, tá? Olha só, a nossa proposta ela institui um cadastro único nacional. Hoje o empreendedor ele tem que fazer 6.000 cadastros. Não é possível isso. A nossa proposta institui uma nota fiscal eletrônica, uma nota fiscal de serviços nacional. É um único portal que o contribuinte, não importa se ele está no Amapá, se ele está em Porto Alegre, onde que ele esteja, ele vai lá e vai fazer a nota fiscal dele, nota de serviços, nota de mercadorias, e vai cumprir ali com as obrigações tributárias dele, e esse montante vai ser distribuído para os municípios e para os estados. A nossa proposta, ao contrário das demais, não precisa de 10 anos para ser implementada totalmente e nem institui mais o imposto. A nossa proposta é totalmente favorável à recuperação econômica e ao empreendedorismo imediatamente. Nesse sentido, a gente acredita que ela, sim, a única proposta hoje factível que está sendo apresentada à sociedade. Não é à toa que ela, dia a dia, vem acolhendo mais apoiadores. E
estou até discutindo com esses apoiadores qual seria o instante de apresentarmos formalmente ao Congresso Nacional, a partir de alguns parlamentares, a proposta para ser protocolada. Talvez esteja muito próxima esse momento. E acreditamos piamente que, com o passar dos dias, com o passar das semanas, vamos aumentar a nossa divulgação para que a sociedade possa compreender mais claramente a diferença entre a proposta possível, factível, de resultados de curto prazo, que não traz desequilíbrios a setores econômicos que podem ter aumento de carga tributária, e as demais propostas, que afetam substancialmente o ente federado. Alguns entes federados vão perder, e isso daí não pode ocorrer, porque estamos com um equilíbrio fiscal das finanças públicas muito frágil. Aliás, estamos sem nenhum equilíbrio. E se houver esse agravamento nas finanças públicas de alguns entes federados, vamos ter uma ruptura com relação à viabilidade de alguns entes federados. Eu não sei como que a gente vai fazer. Talvez a gente precise de socorro da União, que já está superendividada, para sustentar alguns entes federados. Realmente me assusta que as propostas estejam indo de tal forma que possam gerar esses efeitos colaterais graves para alguns entes federados, para alguns setores econômicos, especialmente para o emprego. Se não houver esse equilíbrio para os empreendedores, para os diversos atores, a gente vai gerar talvez uma grave crise financeira que pode perdurar alguns anos no Brasil. Cássio, eu agradeço muito a sua entrevista e conte conosco aqui para disseminar esse projeto que realmente o Brasil está precisando. Muito obrigada pela disponibilidade. Tá? Muito obrigada. Boa tarde.